Meu nome é Marina Pita, eu sou formada em jornalismo e sou associada ao Intervozes. O Intervozes é uma organização bastante horizontal, então não tem exatamente diferença de cargos, só tem uma comissão executiva, mas que não tem um papel muito diferente dos associados, assim. O Intervozes foi fundado há 10 anos, sempre com essa pauta de democratização das comunicações. Foi um grupo de pessoas que estava terminando a faculdade, que tinha feito o movimento estudantil junto, e resolveram sentar para conversar sobre o que fazer para lutar por um país mais justo, igualitário, e aí chegaram à conclusão que ia ser nessa área de democratização das comunicações. A gente tem um apoio financeiro da Fundação Ford, que não tem nenhuma ingerência sobre o nosso trabalho. A gente apresenta um relatório, a gente tem uma verba de 150 mil dólares por ano. E isso garante a gente ter uma sede aqui em São Paulo, uma funcionária que mantém a sede, meio funcionário militante e uma funcionária em Brasília, em tempo integral. E nos outros estados são associados que, enfim, não tem sede, não tem verba específica, nada. O Intervozes entende que qualquer outra luta estrutural no país só consegue avançar se a gente tiver uma mídia independente, diversa, plural, que é muito diferente da realidade que a gente tem hoje no Brasil, que a gente tem praticamente um monopólio quando a gente fala de radiodifusão na TV, né? E essa TV, essa grande emissora, ela está no controle de algumas grandes famílias que estão ligados a políticos tradicionais do país. A gente chama até que são os coronéis da mídia, a gente tem feito uma campanha importante sobre isso. Então, na radiodifusão, a gente tem uma concentração muito grande e agora a gente também avança muito na questão do acesso à internet, de outros meios além da radiodifusão. A gente também tem uma parte que a gente discute se os direitos humanos são respeitados ou não na comunicação, seja na publicidade, na imprensa ou na radiodifusão. A gente tem diversas formas de atuação, né? A gente trabalha pela formação de outras pessoas nessa área, então a gente participa muito de palestras, de seminários ou mesmo de grupos de todos os tipos que chamam a gente para dialogar sobre essa pauta. A gente tem uma área que a gente faz atividades de visibilidade para a pauta, então a gente faz desde colagem de lambes, atos, manifestações, a gente dialoga com outros movimentos sociais nessa pauta. Acho que eu posso citar, esse último ano a gente fez 2 manifestações na Globo, só aqui em São Paulo, que eu posso falar mais. A gente fez colagem de lambes, esse lambe que está aqui a gente fez algumas colagens. E a gente tem uma via também que é uma incidência no legislativo, né? A gente propõe, ajuda na proposição de leis, porque o Intervozes ele atua muito conjuntamente com outros movimentos. Então, na elaboração de leis, a gente trabalhou muito para a elaboração do projeto de lei de iniciativa popular da comunicação democrática, o PLIP, que a gente chama. A gente está trabalhando na coleta de assinaturas para esse projeto de lei de iniciativa popular. A gente também tem uma atuação junto ao Ministério Público, eles muitas vezes nos consultam, e junto a outras entidades também nessa área da legislação e tal. A gente ajudou na construção do Marco Civil da Internet, que a gente chama da Constituição da Internet, que foi recém-aprovada, e a gente faz uma movimentação em Brasília para pressionar pela aprovação dessas leis que a gente acredita e para impedir a votação de algumas leis que nós entendemos que avançam no sentido da censura, do controle e não da liberdade de expressão. Na verdade, nessa área da comunicação, a gente vê pouco avanço desde a redemocratização do país, né? Não posso te dizer que há uma mudança significativa do governo petista em relação ao governo tucano. O governo Lula, especificamente, trabalhou em cima de uma proposta eles chamam de regulação econômica, né? Que não é uma regulação de conteúdo. Mas assim como em todas as outras verticais da economia, você tem uma regulação para não haver monopólio, oligopólio, etc., o mesmo ocorreria com a comunicação. Então o Lula, com o Franklin Martins, que era secretário da comunicação do governo dele, trabalhou numa proposta
Essa proposta foi engavetada porque, obviamente, essa é uma pauta muito difícil. Os meios de comunicação não gostam de tratar desse assunto, não gostam de cogitar serem regulados. E a gente está falando de gente tradicionalmente muito poderosa nesse país. O governo Lula fez esse movimento não foi para frente. Nós sabemos que tem pessoas dentro do PT que entendem a necessidade da regulação econômica dos meios de comunicação no país e da quebra do monopólio, assim como ocorre em vários países do mundo, igual a Inglaterra, os Estados Unidos, a França. Agora a América Latina tem avançado nesse sentido, então a Argentina fez uma regulação, o Equador fez uma regulação, são regulações que a gente entende que são interessantes. Agora, na prática, assim, a gente tem bem pouco avanço. A Anatel, que é a Agência Nacional que regula as telecomunicações no Brasil, fechou diversas rádios comunitárias. Então, o governo do PT, por exemplo, criminalizou as rádios comunitárias, assim como o governo tucano. Então, não é exatamente uma questão de qual é o governo. Assim, nós entendemos que é preciso avançar na consciência da população sobre por que a imprensa e a mídia em geral tem que ser mais diversa, mais plural. A gente não está falando de censura, a gente está falando justamente do contrário, a gente está falando de mais vozes. Uma outra coisa que a gente pode citar como um avanço dos governos do PT, porque eu estou tentando ser o mais justa e honesta possível aqui, foi a criação do Canal da Cidadania. Isso a gente acredita que é um avanço. Alguns municípios estão conseguindo avançar nesse sentido, mas é muito difícil. Acho que outro esforço desse governo que é preciso a gente salientar é o Plano Nacional de Banda Larga, que foi um esforço do governo de ampliar o acesso à internet. Acho que quando o governo fez esse plano, ele nem falava em universalização, tá? Falava em massificação, que são coisas que a gente entende que são diferentes, são palavrinhas, mas que têm um peso na hora de definir qual é a política, né? Então, houve um esforço nesse sentido, mas que sofreu muita pressão. É muito difícil você ir contra interesses das teles, né? A gente está falando de empresas multinacionais que são globais, têm um peso, um capital absurdo, né? Elas têm os maiores fundos de investimento por trás delas, que acabaram contornando um pouco qual era o objetivo inicial desse projeto, e ele acabou ficando um pouco escondido e não atingiu os seus objetivos, a gente pode dizer. Tanto que agora o governo está repensando e falando num Plano Nacional de Banda Larga 2.0. É um tema muito espinhoso. A gente tem o projeto aprovado que é o Marco Civil da Internet. É uma legislação construída pela sociedade civil, principalmente, né? A gente tem diversos atores, entre eles o Intervozes. É considerada pelo criador da web, o Tim Berners-Lee, como a melhor legislação do mundo hoje em vigência. Então, é muito interessante. A gente sabe que o PT sofreu muita pressão para não aprovar esse projeto, que traz a neutralidade de rede como um princípio, uma coisa que a gente tem que explicar cada vez mais para as pessoas o que é. A neutralidade de rede garante que a internet não vai se tornar uma TV paga, em que você tem que pagar por cada tipo de serviço que você vai usar. Então, uma internet que é aberta, você escolhe qual é o conteúdo, não é a operadora que vai te dizer, você comprou o pacote que inclui vídeo, você comprou o pacote que inclui publicação, a gente brinca assim, que vai ter o pacote Revolution, que você pode transmitir as manifestações, sabe? Então, isso foi uma coisa, um avanço muito grande, que a gente teve, sim, um apoio do governo, né? Apesar de boa parte da base do governo ser contra o projeto, né? A gente teve muita resistência do PMDB, mas é basicamente um projeto da sociedade civil organizada, e a gente tem muito orgulho disso. Eu acho que a gente, se apresentando como ONG, talvez a gente não esteja muito bem colocado no nosso lugar, assim, né? Porque não é que a gente faz trabalhos essencialmente políticos, né? A gente não está trabalhando para levar água para uma comunidade. A gente não trabalha diretamente com o público muitas vezes. Então, às vezes as pessoas ficam confusas sobre essa coisa de classificação como ONG. A gente se vê muitas vezes mais como um movimento, uma organização de militância mesmo, porque
com os recursos que a gente tem hoje, a gente é muito mais militante, né, do que uma ONG que consegue ter uma estrutura, que consegue viabilizar vários projetos. A gente consegue fazer projetos pontuais e o resto é mesmo suando a camisa todos os dias. E acho que esse é, se a gente tem contribuído, acho que com alguma coisa é muito por esse esforço mesmo de cada um dos militantes. Acho que é um tema que vale muito a pena, acho que tende a crescer muito. Tem várias pessoas comentando a interferência que a imprensa escrita tem tentado, pelo menos, ter no processo eleitoral. Eu acho que a presidenta Dilma, pela primeira vez, levantou a voz para a imprensa como a Veja, que, na minha opinião, não importa se é direita ou esquerda, é muito claro, mas não é bom jornalismo, né? Acho que essa é a diferença que a gente tem que fazer. Não é uma questão de censura, mas é uma questão de honestidade, né? De bom jornalismo, de você ter fontes para o que você está falando. Então, quando ela levanta a voz para dizer eu quero um direito de resposta, eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, porque o que a imprensa vai dizer, e a mídia em geral vai dizer, é que esse é um governo que quer censurar os meios. E eu acho que esse não é um governo que quer censurar os meios. Eu acho que esse é um governo que tem aceitado a imposição dos meios e da imprensa, muitas vezes calado, e não tem investido numa política de regulamentação que amplia a diversidade de vozes.